Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me assistem neste canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu quero responder uma pergunta, ou melhor dizendo, um comentário que tem a ver com aqueles advogados iniciantes que não tiveram a oportunidade ou a possibilidade ou não quiseram, por alguma razão ou outra, fazer estágio ao longo da graduação. Então aqui eu quero te dar 3 dicas para que, caso você esteja nessa situação, você possa acelerar o seu processo de conhecimento, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista técnico. Evidentemente que o processo de graduação para cada estudante, para cada graduando é completamente diferente. E eu digo isso com propriedade porque eu já estou há mais de 9 anos dentro de sala de aula na graduação e eu sei o quanto as turmas são heterogêneas. Você tem gente que já tem família, que trabalha mais tempo, gente que acabou de sair do ensino médio, então os cenários e as condições são completamente distintas. E, portanto, nem sempre o graduando consegue, de fato, dedicar o tempo necessário ou o tempo possível para se aperfeiçoar do ponto de vista prático. O que eu quero dizer, basicamente, é que nem sempre quem está na graduação consegue ficar exclusivamente por conta da sua formação. Então, de manhã ou à noite, vai para a faculdade e, no meio do dia, vai efetivamente fazer um estágio prático, ou faz estágio pela manhã e à tarde, e à noite vai para a faculdade e assim sucessivamente. Por óbvio que quando a faculdade termina, esses 2 profissionais que estão formados, advogados, vão ter uma distinção muito grande do ponto de vista de formação. Afinal de contas, se a gente for calcular em termos de hora, o profissional que se dedicou tanto no estágio quanto na graduação tem mais tempo ou tem mais vivência, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista prático. Afinal de contas, ele vive dentro daquilo, seja no consultivo ou no contencioso, há mais tempo. Então, é como se a gente fosse um piloto de avião e tivesse efetivamente mais horas de voo do que aquele piloto que só fez o curso e não subiu numa aeronave para poder pilotar. E, portanto, se eu tenho pontos de partidas distintos, eu necessariamente preciso correr atrás dessas diferenças. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A primeira dificuldade que eu vejo muito grande desse advogado, e que é algo muito visceral, digamos assim, e aí estou falando da área civil, são as audiências. Então eu percebo que esse advogado que está começando, ele tem muita dificuldade de fazer audiência, até mesmo coisas básicas, onde se sentar, qual é o procedimento, né? Se é uma audiência de conciliação ou de mediação, como se portar, né? O que pode falar, o que não pode. Então, é muito importante porque as audiências, né, tanto as de instrução quanto as de conciliação, são uma oportunidade muito boa para que você possa tentar resolver aquele determinado processo, esteja pelo autor ou pelo réu. Na audiência de conciliação, se você tem um pouco mais de experiência, você vai preparado com uma série de perspectivas negociais dentro daquele determinado pedido. Então você tem mais estofo, digamos assim, para poder negociar e principalmente para poder preparar o seu cliente para isso. Com relação às audiências de instrução e julgamento, você realmente tem um pouco mais de dificuldade dos momentos de se intervir, né? Se você tem uma medida de ordem, uma medida de urgência a ser apresentada pelo magistrado dentro da audiência, como que as perguntas vão ser feitas, quais são as modalidades de se fazer isso. Então, com relação a essa imaturidade, digamos, no bom sentido, né? Imaturidade que eu digo, essa falta de preparo prático mesmo, de vivência prática, a primeira coisa é: tire um tempo da sua semana para que você possa participar de audiências de forma ampla. Vocês bem sabem, né, sendo estudantes de direito ou advogados, que as audiências são públicas e, portanto, você pode participá-las mesmo que não seja parte ou ainda que não seja procurador de uma das partes. Então, peça educadamente ao magistrado, né, que vai conduzir aquela determinada audiência, para que você possa, evidentemente, se manter ali dentro da sala e fazer suas anotações, observar como outros advogados mais experientes fazem e até mesmo observar como não se fazer, quais são as atitudes reprováveis relacionadas a isso. E encare isso como um estudo. Então dedique nos 6 primeiros meses, um dia da semana, para que você possa ir para lá,
e ficar lá por um determinado período, né? 2, 3, 4 audiências. Obviamente que as audiências a serem escolhidas vão depender da sua área de atuação. Então tente filtrar aquelas audiências ou aquelas áreas que você se interessa mais. Veja só, se eu sou um advogado civil, eu vou para a Justiça Estadual, afinal de contas, as matérias que tramitam por lá, muito provavelmente, estarão mais afetas à minha área de atuação. Se eu sou um advogado relacionado a áreas públicas, posso ir para uma vara de fazenda pública e ali participar das audiências. Você vai encontrar uma restrição um pouco maior se você for um advogado de direito de família ou de sucessões, porque grande parte daqueles processos tramitam em segredo de justiça e, portanto, só as partes e procuradores podem acessá-lo. O que você pode fazer, eventualmente, é também se coligar a um advogado mais experiente e pedir para poder acompanhá-lo nas audiências com a intenção exclusiva de participar, de auxiliar, de aprender. E veja, isso serve não só para advogados que estão iniciando. Eu, em várias oportunidades, eu assisto sustentações orais de advogados que eu admiro, que eu posso aprender, e olha que já se vão praticamente 10 anos de advocacia e eu sigo aprendendo todos os dias. Então é muito importante que a gente tenha a humildade de entender que a gente nunca vai estar pronto e, mais do que isso, que tanto as pessoas que estão começando quanto as pessoas que já são mais maduras dentro da advocacia sempre terão experiências e principalmente abordagens técnicas distintas para que a gente possa se inspirar e principalmente para que a gente possa aprender. A segunda dica tem a ver com abordagens técnicas escritas. Talvez as pessoas que comecem a advogar agora tenham tido muito menos contato com relação às peças escritas. Não sabem ao certo como se fazer um recurso especial, não sabem ao certo como se fazer uma petição inicial, uma contestação, como estruturar isso, porque, de fato, eu sei que principalmente as disciplinas práticas na faculdade, como núcleo, como a parte prática, né, do direito civil, do direito penal, são muito pequenos e afastadas da realidade. E, portanto, nessa mesma linha da primeira dica, eu sugiro que você também utilize um determinado período do seu tempo para poder acompanhar processos de advogados que você admira, de escritórios que você admira. Por quê? Como é que você vai fazer isso? Existe uma possibilidade no PJE de você realizar uma busca de processos em que um determinado escritório ou advogado, pelo nome ou pelo número da OAB, atuam. E, portanto, sendo os processos públicos, tendo você o certificado digital, você pode, de fato, estudar os processos, observar as estratégias que os advogados aplicaram dentro dos processos e, evidentemente, entender como as petições são estruturadas, qual é a linha de abordagem, como é feita a petição inicial, né? Observar, por exemplo, tem muita diferença ou divergência quando a gente fala de petição inicial na forma de estruturação dentro da causa de pedir, se eu vou contar fatos, depois vou falar de fundamentos, se eu vou fazer tudo junto, se eu vou só mencionar documentos ao final, ou se eu vou colacioná-los ao longo do processo. Todas essas referências vão lhe ajudar a estruturar e a se desenhar como advogado. E mais, ao buscar referências para um determinado recurso, ao buscar referências para uma determinada petição intermediária, você também, evidentemente, pode se pautar na estrutura dessas petições. Só tomem cuidado para que vocês não simplesmente repliquem coisas que enxergaram lá dentro. Isso é um absurdo sem fim. Então utilizem como inspiração, utilizem como referências, criem os seus próprios modelos, estruturem as suas formas argumentativas dentro do processo e ali você começa a formar a sua marca, a sua identidade, a forma que você enxerga a advocacia. O terceiro e último ponto, que tem diminuído frequentemente, é a participação do advogado através da subcontratação, ou seja, as famosas diligências. Quando algum colega de outro estado utiliza ou precisa realizar um determinado ato processual, ele contrata alguém aí na sua cidade para poder fazer isso. Afinal de contas, não faria muito sentido que ele andasse 1.000 quilômetros para hipoteticamente despachar com o juiz, fazer uma audiência de conciliação em que não vai ter acordo. E, portanto, esse é um caminho muito grande de aprendizado para que você possa ganhar confiança. Eu sei que tem muita gente que vai dizer assim: poxa, Heitor, mas eu sou recém-formado e eu acho que pagam muito pouco para fazer uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução em julgamento.
Você pode até dizer que sim, paga um pouco, mas na verdade, como você está aprendendo, eu encaro como, nessa oportunidade específica, nesse retrato específico, uma oportunidade para que você possa ganhar mais cancha, ganhar mais experiência e com o tempo você possa de fato ir majorando o valor dos seus honorários, seu tempo vai ficando cada vez mais restrito e a coisa vai caminhando. Então eu vejo sim como um laboratório para que você possa experimentar essas práticas e possa de fato aumentar sua confiança e sua capacidade técnica envolvendo-se com outros processos, com outros advogados e também estabelecendo conexões. Eu acredito muito que essas são 3 dicas que podem te ajudar demais no início, principalmente se você, como eu disse lá no início, está começando e não teve a possibilidade de estagiar ou de ter contato com a prática. Então, digam aí, alguém que me segue por aqui, se já fizeram isso, se já dedicaram um tempo no início da sua advocacia para continuar estudando, para continuar observando como profissionais mais experientes e que têm mais tempo de mercado se comportam. Agradeço mais uma vez pela companhia, grande prazer conversar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e também me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo e um grande abraço.